Saudações a todos, vamos retomar nosso curso regular de Física Fundamental 2, dedicado a estudar conceitual e matematicamente a termodinâmica básica, a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Pois bem, durante a última aula nós estávamos iniciando os estudos sobre a primeira lei da termodinâmica e agora daremos prosseguimento ao estudo da primeira lei da termodinâmica. Então, nós estávamos analisando vamos mais uma vez apresentar aqui o gráfico em duas dimensões, pressão versus volume de um sistema termodinâmico apresentado durante as aulas anteriores, aqui com paredes adiabáticas fixas e aqui uma parede adiabática móvel, uma determinada estrutura aqui, com massa M, portanto submetida ao campo gravitacional, gerando então um peso P e pressionando essa parede móvel adiabática, aqui dentro, inclusa aqui, limitada aqui, inserida nesse recipiente adiabático, nós temos um gás, um fluido termodinâmico. Então aqui nós temos o estado inicial, o estado termodinâmico inicial, o estado termodinâmico final, e nós mostramos duas possibilidades do sistema termodinâmico evoluir até o ponto B e em seguida evoluir até o ponto F, a partir desse ponto I. Então, rapidamente aqui, volume inicial, volume final, pressão inicial e pressão final do fluido termodinâmico. Então nós temos aqui uma outra possibilidade, uma outra trajetória nesse espaço bidimensional. Aqui o ponto A. Nós temos então uma outra possível trajetória. Nós analisamos que quando se trata de trabalho adiabático, se trata de um sistema termicamente isolado. Então o trabalho realizado para conduzir o sistema desse ponto inicial, desse estado termodinâmico inicial para o estado termodinâmico final, não depende da trajetória, depende somente do estado termodinâmico inicial e do estado termodinâmico final. Aqui nós temos nessa primeira trajetória, nós temos uma transformação termodinâmica isovolumétrica com volume constante e em seguida uma transformação isotérmica com temperatura constante ao longo dessa curva denominada isoterma, certo? Então, aqui na outra possibilidade, nós temos uma transformação termodinâmica isotérmica e em seguida então de uma transformação termodinâmica isovolumétrica. Então o trabalho nesse caso em particular não depende da trajetória no espaço pressão versus volume, no espaço dimensional, dependendo somente dos pontos inicial e final nesse espaço bidimensional. Então nós mostramos durante a aula anterior, agora vamos fazer a seguinte análise. O trabalho realizado do ponto inicial, do trabalho realizado, tal que o sistema termodinâmico, o fluido termodinâmico evolui do ponto da configuração de estado termodinâmico inicial para a configuração de estado termodinâmico final, é rigorosamente igual a menos a quantidade de trabalho realizada para conduzir o sistema termodinâmico da configuração de estado termodinâmico F para a configuração de estado termodinâmico I. Então existe apenas aqui um sinal de menos, né, que relaciona esses trabalhos realizados. Muito bem.
nós sabemos que esse trabalho é um trabalho adiabático, e como todo trabalho adiabático, necessariamente um trabalho adiabático é tal que, de acordo com a termodinâmica, é tal que não há troca de energia térmica entre o fluido termodinâmico e o meio exterior, de modo que o ΔQ, a variação de calor, a troca de calor é igual a zero. Então, nós temos, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, nós temos essa configuração, e nesse caso nós temos variação da energia interna igual a menos ΔDW, ΔW de I até F, do estado termodinâmico I até o estado termodinâmico F. Então nós temos aqui a energia interna no ponto F menos a energia interna no ponto I aqui do espaço bidimensional, pressão em relação ao volume. Isso é igual a menos ΔW I tendendo a F, ou seja, do ponto o sistema termodinâmico evoluindo termodinamicamente do ponto I até o ponto F. Muito bem. E isso nós denominamos, como podemos denominar aqui convenientemente, como expressão número 1. Ainda essa mesma expressão pode ser reescrita. Pode ser reescrita: energia interna no ponto F menos energia interna no ponto I é igual a menos ΔDW, e para F nós podemos substituir ΔDW de F para I. Então nós temos menos ΔDW de F para I, e isso é igual a ΔDW de F para I, ou seja, essa variação da energia interna do fluido termodinâmico é igual à variação de trabalho, tal que o sistema termodinâmico evolui agora do ponto F até o ponto I. Essa nós podemos denominar como expressão, aqui convenientemente, como expressão 2. E agora vamos tentar fazer algumas observações importantes. De I para F, não é? Observação 1. O sistema termodinâmico evoluir da configuração de estado termodinâmico I para a configuração de estado termodinâmico F, nesse sentido, constitui um processo termodinâmico, certo? Um processo de evolução termodinâmica de um determinado fluido termodinâmico. Então, isso é um processo termodinâmico. Um processo termodinâmico possível. O outro, não é? Aqui de F para I, ou seja, considerando que o sistema termodinâmico está evoluindo do ponto F, da configuração de estado termodinâmico F, para a configuração de estado termodinâmico I, ou seja, a evolução no sentido inverso. Isso também constitui-se como um processo termodinâmico. Como um processo termodinâmico. Muito bem. Então, agora vamos fazer a seguinte observação.
Então, muito bem, então nós temos aqui como observação de que, embora estas expressões aqui, variação da energia interna igual ao trabalho variando de I até F, variação da energia interna igual ao trabalho variando de F até I, embora essas expressões possam comunicar-se, né? Nós possamos sair, a partir dessa expressão, fazer essa substituição e encontrar, a partir da expressão número 1, fazendo a substituição desta condição de vínculo matemático e encontrarmos a expressão número 2, embora seja algebricamente, matematicamente muito trivial fazer essa alteração, mas nós devemos entender que a evolução do fluido termodinâmico de I para F e a evolução do fluido termodinâmico de F para I são processos termodinâmicos tais que, em muitos casos, ou seja, na grande generalidade dos casos, ou seja, mais de quase 100% dos casos encontrados na natureza, não é? Nas situações obtidas, notadas, verificadas, analisadas no âmbito dos sistemas naturais, ou seja, tudo que ocorre, todos os processos termodinâmicos que ocorrem no âmbito do nosso universo observável. Então, de forma geral, somente um dos processos termodinâmicos, ou seja, ou o processo termodinâmico 1 ou o processo termodinâmico 2, em geral, somente um deles, ou 1 ou 2, que é efetivamente factível, executável e exequível do ponto de vista laboratorial, do ponto de vista experimental, do ponto de vista inclusive da estruturação, quando se trata de engenharia, não é? Do ato da engenharia, não é? Quando se organiza uma estrutura com base nas técnicas da engenharia, ou seja, quando a engenharia constrói uma máquina térmica, então, em muitos casos, não é? Claro que é óbvio que a engenharia, junto com a termodinâmica, em parceria, conseguem construir máquinas térmicas capazes de gerar um ciclo termodinâmico, ou seja, I vai para F e o sistema termodinâmico varia de I para F e de F para I, fazendo uma determinada trajetória e uma trajetória inversa. Isso é possível, porém, com um conjunto de condições de contorno, de condições de vínculo, um conjunto de técnicas especiais que induzem o sistema termodinâmico a variar de I para F e de F para I, fazendo o caminho em um sentido e o caminho termodinâmico no sentido contrário. Muito bem, mas trata-se de um engenho, trata-se de uma máquina, trata-se de uma estrutura que está devidamente induzida para funcionar dessa forma. As máquinas térmicas, em geral, funcionam em ciclos, não é? Ou sob ciclos termodinâmicos. Porém, de maneira... quando consideramos a espontaneidade do processo termodinâmico, em especial e em geral os processos termodinâmicos que ocorrem no âmbito do universo observável de forma natural, ou seja, os processos termodinâmicos que ocorrem, que encenam, não é, na natureza, por assim dizer, na natureza do nosso universo observável. Então, em geral, eu repito e reitero, embora seja muito simples, muito trivial matematicamente fazer essa transição da expressão 1 para a expressão 2 ou da expressão 2 para a expressão 1, apenas fazendo a multiplicação de menos 1 multiplicado por menos 1, que é igual a mais 1, mas do ponto de vista do processo termodinâmico em geral, somente um desses processos termodinâmico é efetivamente factível, executável e execuível do ponto de vista da ação experimental ou da observação do fenômeno em si. Então, sob essas circunstâncias, né,
importante entender que neste contexto torna-se necessário considerar separada e isoladamente as expressões 1 e 2, uma vez que a expressão 1 está associada a um processo termodinâmico e a expressão 2 está associada a outro processo termodinâmico. E, em geral, do ponto de vista da evolução termodinâmica do fluido termodinâmico, essa trajetória de avançar, de evoluir de I para F, não garante que o sistema espontaneamente evolua de F para I. Então, vou aqui enfatizar novamente o que nós apresentamos durante a aula anterior. Em geral, os processos termodinâmicos naturais são do tipo processos termodinâmicos irreversíveis, ou seja, são processos termodinâmicos do tipo não reversível, ou, em outras palavras, irreversível. Então, assim, mais uma vez, enfatizando, destacando novamente, trata-se de um ato algebricamente trivial, evoluir, avançar, transitar da expressão 1 para a expressão 2, ou da expressão 2 para a expressão 1, porém, do ponto de vista da observação dos fenômenos naturais em geral, apenas uma dessas expressões apresenta validade em termos de ser factível, executável, execuível e observável, né? Então, em geral, os processos são irreversíveis, sim? E quando nós observamos um processo reversível, em geral, trata-se de uma máquina térmica que está submetida a uma série de técnicas e condições de vínculo, e condições de contorno e condições especiais que induzem o processo da reversibilidade do processo, da evolução termodinâmica. Essa característica da evolução termodinâmica ser reversível em uma máquina térmica está associada a todas as técnicas, não é? E detalhes capazes então de induzir o sistema, não é? Então o sistema é induzido por meio de técnicas, por meio de um bom trabalho de engenharia para que o processo termodinâmico seja do tipo reversível. Muito bem. Então, mais uma vez, esse curso que nós estamos apresentando é o curso de termodinâmica básica sob regime de equilíbrio térmico, e este curso está disponibilizado na plataforma do YouTube, mais especificamente no canal intitulado Professor Daniel Meira, IFPA, Campus de Santarém. E neste tal canal nós estamos apresentando gradativamente, disponibilizando em playlists vários conteúdos associados às ciências exatas e naturais, às ciências exatas da Terra, às engenharias de forma geral, todas as áreas relacionadas e correlacionadas com as ciências exatas e com as ciências naturais, saber física, saber matemática, estatística, física, química, biologia e todas as áreas relacionadas. Então, é para efeito de considerar a limitação do nosso aparelho de gravação, nós vamos interromper a aula neste ponto e retomar oportunamente. Agradecemos a atenção, muito obrigado.